Antes de entender como é ser negro e viver no Japão, precisamos entender o contexto histórico que o país passou, para que assim possamos de fato imaginar como funciona essa sociedade e como o negro se sente. Senta aí, ajuste seu fone, aqui tá o Luiz e vou te contar como é ser negro no Japão. Então se inscreve no canal, temos vídeo 4 vezes por semana falando sobre animes, mangás e cultura japonesa. O Japão é um país que durante muito tempo ele foi fechado. Isso foi conhecido como Sakoku. Foi a política externa e isolacionista japonesa do Shogunato Tokugawa. As relações e o comércio entre o Japão e outros países eram severamente limitados. Todos os estrangeiros eram impedidos de entrar no Japão, e os japoneses comuns, os civis, eram impedidos de sair do país. Por um período de mais de 250 anos, essa foi a realidade do Japão. Esse período só terminou depois de 1853, quando os navios estadunidenses forçaram uma abertura comercial no Japão. Esse período de mais de 2 séculos isolados fez com que o Japão, os japoneses, vivessem apenas para si, como se o mundo lá fora não existisse. Talvez isso explique o surgimento de pensamentos e ideologias que levaram o Japão a um período da Segunda Guerra Mundial. Nele, a Alemanha nazista e o Japão daquela época eram parceiros e tinham semelhanças entre si. O militarismo, o fato que ambos eram ditaduras nacionalistas, o expansionismo e o desprezo pelos povos considerados como inferiores. Hoje, tudo isso cria um fato que apenas 1,5% da população que vive no Japão são de estrangeiros. E isso inclui estrangeiros de todo o globo, China, Coreia, Brasil. O ponto é que dentro desse 1,5% existem outras etnias e nem todos são negros. Isso deixa o negro no Japão ainda mais raro. Um dos principais problemas de se morar no país é lidar com a discriminação que pode acontecer com você. Lembrando, de novo, isso é uma generalização. Não significa que isso vá acontecer com você. Porém, não podemos negar que existem sim casos, e são muito mais frequentes em cidades pequenas, cidades que não recebem turistas e com idosos. Tudo isso deriva da história japonesa, do isolamento e das sequelas pós-Segunda Guerra Mundial. Entendemos então como o Japão chegou ao que é hoje, certo? Vamos ver agora alguns relatos de negros que vivem lá. Se você acompanha o mundo Pokémon, você provavelmente já viu alguma coisa relacionada ao programa Ohasuta. Ohasuta é um programa infantil que se passa no Japão. Nas próprias palavras do apresentador, Ohasuta é a Vila Sésamo japonesa. Neste programa existe um apresentador que se destaca e atualmente é muito amado pelos japoneses. Ike Naila é um comediante, ator, narrador e nigeriano-americano que vive atualmente em Tóquio, Japão. Ele é apresentador de um programa chamado Ohasuta. E ele deu uma entrevista em vídeo contando um pouco de como é ser um homem negro no Japão. Nesse mini documentário, vemos que ele mesmo se penteia e corta seu próprio cabelo. Não para economizar dinheiro como muitos japoneses fazem, mas sim porque os japoneses não sabem mexer no seu cabelo, eles ficam perdidos. De acordo com o Ike, ninguém sabe nem consegue arrumar o seu cabelo. O Ike já está no Japão há mais de 10 anos. Ele diz que o Japão de hoje é bem mais aceito que o Japão de antigamente, de quando ele chegou. Porém, ainda assim, ele passa por algumas situações até que frequentes. Situações que ele considera constrangedoras, como por exemplo, ele senta em um trem e ninguém senta ao seu lado, mesmo no horário de pico. Ele relata que quando isso acontece, ele se sente mal e levanta para deixar outras pessoas sentarem. Na opinião dele, isso não é por mal, os japoneses simplesmente não sabem lidar ao ver um homem negro. Muitos japoneses só têm contato com negros pela TV e é raro encontrar um pessoalmente. Ele destaca também que muitas pessoas são curiosas e ficam olhando para ele. Algumas pessoas até conversam com ele para fazer perguntas e entender até onde é estereótipo e de fato é a sua cultura. Isso não incomoda ele. Ele até mesmo gosta de esclarecer algumas coisas, apesar que algumas pessoas passam do limite tocando nele sem permissão, mexendo no seu cabelo, e algumas vezes ele já até notou que algumas pessoas estavam espionando ele no banheiro. Caso você queira ver esse pseudo comentário, vou deixar o link aqui na descrição. O Ike diz que se sente como um Pokémon raro andando pelo Japão, mas ele fica feliz de estar trabalhando com crianças. Para ele tem a esperança que assim as crianças cresçam vendo um homem negro todos os dias e assim passem a perder esse sentimento de um Pokémon raro andando pela rua e considere ele mais comum. Little kids seeing you on TV and it's, oh, he's another guy. Yeah, he's a normal guy. Se algum dia na sua vida você já assistiu TV japonesa ou comercial japoneses,
você entende como os comerciais de lá são loucos e adoram animar humanos. A prestigiada tenista nipo-haitiana Naomi Osaka foi retratada em uma animação da empresa Nissin, a fabricante de miojo de tantânio, com a pele branca. Osaka affole les annonceurs avec Kei Nishikoi instantané. Pas des masses à l'original. Accusé de lui avoir blanchi le teint pour gommer ses origines haïtiennes. A polêmica fez que a empresa viesse a público pedir desculpas, dizendo que não foi de propósito, dizendo que terá mais sensibilidade no futuro. Em 2015, temos um outro relato polêmico, um outro caso muito polêmico relacionado a negros no Japão, quando a modelo chamada Ariana Miyamoto, filha de uma mãe japonesa e um pai afro-americano, conquistou o título de Miss Japão. A questão ganhou espaço na mídia e recebeu uma chuva de críticas. Embora ela tenha crescido e nascido no Japão, Ariana sofreu diversos ataques de pessoas dizendo que ela não era japonesa o suficiente para representar o país sendo conhecida como japonesa. Naquele ano, a modelo deu uma declaração que as discriminações a deixavam ainda mais motivada e o debate foi além das questões de racismo e colocou em xeque a harmonia da sociedade japonesa. Aqui embaixo vou deixar também um link sobre reportagem da BBC que conta a vivência de alguns negros morando no Japão. É uma ótima leitura complementar para caso você ainda esteja curioso. Lendo ela, você pode perceber que os relatos, depoimentos narram histórias positivas e boas, mas também acontecem situações que deixam as pessoas desconfortáveis. Os acontecimentos que deixam as pessoas desconfortáveis acontecem por excesso de curiosidade, passando do limite ou faltando saber lidar com a situação. O padrão estético de beleza no Japão é bem definido. O japonês acha bonito a pele clara e cabelos levemente ondulados. Até mesmo existem muitos produtos estéticos asiáticos que prometem clarear a sua pele. Um ótimo exemplo de padrão de beleza japonês é a youtuber modelo nipo-brasileira conhecida no YouTube como Camila Pipoca. Quer saber sobre mais vídeos sobre esse assunto? Eu tenho aqui no canal um outro vídeo falando sobre 2 motivos para você não morar no Japão e um outro vídeo falando sobre o bullying que acontece no Japão. Muito obrigado por me assistir até aqui, até um próximo vídeo, tchau, tchau!